E o tema desse segundo painel é: Brasil, a burocracia e a falta de financiamento podem matar o empreendedorismo? Eu convido ao palco para mediar esse nosso segundo painel o jornalista Felipe Moura Brasil, que todos os dias está ao vivo na Jovem Pan, às 6 da tarde, no programa Os Pingos nos Is. Onde está o Felipe? Tá chegando. Pingo nos Is também transmitido não só na Rádio Jovem Pan, mas também por imagens na internet. Felipe Moura Brasil. Vamos convidar agora os nossos debatedores, o superintendente do Sebrae de São Paulo, Bruno Caetano. Por favor, Bruno. Palmas para o Bruno. A diretora de Relações Institucionais da Endeavor, Marcela Zones. O diretor do Cubo, que inclusive foi citado já no nosso primeiro painel, o diretor do Cubo, que é um hub de empreendedorismo, Flávio Pripas. E o diretor do IDEXO, Gustavo Torres. Por favor, Gustavo. Bom, eu peço a todos, quem quiser encaminhar perguntas durante esse nosso debate, pode mandar a pergunta por escrito com as nossas secretárias que estão passando com os papéis. Bom debate a todos. Bom, eu sou o Felipe Moura Brasil, do programa Os Pingos nos Is, de segunda a sexta na Jovem Pan, às 18 horas. É uma honra, mais uma vez, apresentar um painel aqui nesse evento Jovem Pan Mitos e Fatos. Eu apresentei no de tecnologia, agora em de empreendedorismo. E vamos falar de burocracia e das dificuldades de financiamento. Eu não sou um especialista em empreendedorismo, não sou um especialista em tecnologia, como o meu querido Carlos Aros, mas todos os dias, como comentarista, como colunista, eu critico também, como o Nizam fez aqui, o Estado obeso brasileiro, a alta carga tributária, a burocracia que gera corrupção, e todos esses problemas que atrapalham a vida dos empreendedores e dos empresários no Brasil, essas figuras humanas tão demonizadas, tratadas como inimigos, inclusive por vários políticos que acabaram se aliando à ala corrupta dessas figuras humanas. E tudo isso me fez ser convidado, no ano passado, para apresentar um vídeo lá na Prager University de Los Angeles, nos Estados Unidos, justamente para mostrar o exemplo do Brasil como um exemplo fracassado do Estado inchado. E como os americanos gostam muito de dados, principalmente os dados internacionais, eu usei daquela pesquisa Doing Business do Banco Mundial, né, que eram os dados, como eu fiz esse vídeo no ano passado, de 2015 para 2016. E eles mostravam justamente que o Brasil está em 174 entre 189 países em facilidade para abrir um negócio. Aqui a média é de 80 dias e 178 na simplicidade de pagar imposto. E a pesquisa desse ano é feita anualmente, ela está para sair agora, mas a responsável por ela, a Rita Ramalho, deu uma entrevista no mês passado à revista Época, e ela disse que algumas coisas até melhoram, inclusive no Brasil e em vários países, de um modo geral. Mas, às vezes, é uma melhora em relação ao próprio país, que, como todos os países melhoram, acaba não resultando numa mudança de posição no ranking. Nos últimos 2 anos, o Brasil, no ranking geral, acabou caindo 7 posições. Né? E eu queria começar pelo Bruno, aqui do Sebrae, porque eu vi vídeos seus defendendo como é bom a categoria MEI, por exemplo, de microempresa individual. Você considera que essa foi uma das melhoras que aconteceram na legislação brasileira, e se ela é uma exceção nesse quadro geral que tanto emperra a vida dos empreendedores? Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos debatedores aqui. Cumprimentar o Tutinho, o Marcelo, toda a equipe da Jovem Pan. E dizer, Felipe, sem dúvida, né, o MEI tem sido, o microempreendedor individual tem sido uma revolução nesse país tão burocrático que penaliza tantos empreendedores. Veja só, o MEI, essa figura, foi criada em 2008, 2009, e de lá para cá foram abertos mais microempresas individuais no Brasil do que a somatória de todas as outras categorias. Então, qual é o sinal
que os brasileiros, e sobretudo os empreendedores, estão passando para nós e passando para o poder público, sobretudo. Olha, não prejudica a gente tanto, não penaliza a gente tanto, não tribute a gente tanto, porque a gente responde muito rápido, né? Esse é o grande recado que a gente tem que aprender com essas pessoas. Estamos falando da base da pirâmide, estamos falando de gente que está ali ganhando os seus 4, 5 mil reais por mês de faturamento bruto da empresa, né? Porque o microempreendedor individual é essa figura que trabalha sozinho, que fatura no máximo 60 mil reais por ano, que dá em média 5 mil reais por mês, e que está disposto a abandonar a informalidade e participar de um mercado mais sadio. A gente tem que aprender muito com esse sinal. Infelizmente, as mudanças pararam por aí, né? Pouca coisa avançou no Brasil desde que o MEI foi criado. O noticiário recente mostra que está havendo, em período de crise, muito emprego informal, né? Então, você acha que o MEI é uma facilidade para sair da informalidade para o mercado? Sim. Infelizmente, tem acontecido um duplo fenômeno, né? A informalidade, que estava sendo reduzida no Brasil, estava caindo no Brasil, ela começou a avançar de novo na crise, isso é natural. E há também um segundo fenômeno, que é a mudança do motivo pelo qual uma pessoa abre uma empresa hoje no Brasil. Antigamente, a gente tinha uma tendência de empresas sendo abertas por oportunidade, que é o conceito da pesquisa que o Sebrae representa o Brasil, numa pesquisa mundial que o Sebrae aqui no Brasil toca. E deixamos de abrir empresas por oportunidade, estamos abrindo cada vez mais empresas por necessidade. O caso típico é o sujeito que perde o emprego, saca o fundo de garantia suado, acumulado ali ao longo de muitos anos de trabalho, e aí abre qualquer negócio. E é evidente que esse tipo de empresa por necessidade tem menos chance de dar certo. Marcela, da Endeavor, é isso a pronúncia certa? Porque eu vejo gente falando Endeavor, gente falando Endeavor. É Endeavor. Endeavor, está certo. Então, a Endeavor realizou uma pesquisa recentemente, burocracia no ciclo de vida das empresas. Eu vi você comentando essa notícia. E ela mostrou, a gente está falando aqui da dificuldade e da facilidade de abrir empresas, ela mostrou que existe uma dificuldade também de fechar empresas, né? Vocês descobriram 3,7 milhões de CNPJs ativos, mas não com atividade efetivada. Queria que você contasse um pouco sobre essa pesquisa. Bom, a gente lançou essa pesquisa faz 1 mês e meio, mais ou menos, e a ideia da pesquisa era justamente mapear a burocracia ao longo do ciclo de vida inteiro de uma empresa, né? Porque quando a gente fala de burocracia, essa palavra meio que ela foi criando vida própria, né? Então, o que a gente tentou fazer com essa pesquisa é, do que estamos falando? Quais são, de fato, as dificuldades que o empreendedor passa no dia a dia? E a gente acabou descobrindo alguns dados, como, por exemplo, a gente descobriu que 86% das empresas brasileiras estão com alguma desconformidade. Ou seja, só 14% das empresas brasileiras conseguem, de fato, seguir todas as regras do jogo, né? Isso num país que a gente está vivendo com uma crise de valores, a gente vê o resultado direto dessa complexidade de normas, dessa mudança de regra ao longo do jogo. Isso é prato cheio para essa cultura de criar dificuldade e vender facilidade que a gente precisa acabar, né? Que gera corrupção, né? Exatamente. Foi esse exemplo que a gente teve, que a Lava Jato está mostrando nas estatais, né? Cria-se uma dificuldade, vende-se a facilidade. Então, quer dizer, além da dificuldade de abrir, existe a dificuldade de fechar. Tamanha é a burocracia no Brasil? Existe a dificuldade de abrir, existe a dificuldade de operar, existe a dificuldade de fechar. A gente brinca que empreendedor no Brasil é super-herói mesmo, né? Porque, assim, você está lutando, você está correndo, já é difícil por si só montar um negócio. É difícil montar um negócio no Brasil, é difícil montar um negócio nos Estados Unidos, mas, assim, no Brasil, o Estado ele é como se fosse uma faixa na cintura desse empreendedor. Ele está atuando contra, fazendo com que o empreendedor deixe de gastar horas valiosas em inovação, em gestão de pessoas, só pensando, aprendendo e entendendo como lidar com toda essa complexidade burocrática. Aliás, na entrevista que você deu sobre essa pesquisa, você disse que existe um consenso, que existe a burocracia, mesmo entre os agentes do Estado e os empreendedores, mas isso não muda, né? E o Nizam estava falando aqui que o Estado obeso está sempre preocupado com a sua própria causa, com a sua própria existência, né? Pois é, assim, é uma coisa que a gente viu nessa pesquisa que a gente fez, a gente tentou, a gente entrevistou
especialistas, né, então contadores, advogados, empreendedores e burocratas, né, para tentar pegar o ponto de vista de todo mundo envolvido em processos burocráticos. E a nossa surpresa foi que tem uma convergência de visão, inclusive do que é o problema, de que é um problema e do que precisa ser feito. Então, assim, o grande gargalo está, de fato, em fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque atacar a burocracia é uma série de microações, né, geralmente de bastidor. Então, você não tem faixa para inaugurar, isso não geralmente chama mídia. É uma série de trabalho de bastidor que, quando somados, dá um ganho de produtividade para o Brasil. Mas, assim, o que falta é isso virar prioridade política e isso começar a ser implantado, porque é um trabalho de alguns meses, de alguns anos, né? É um problema muito complexo, com várias facetas, mas não é midiático e, enfim, em anos de campanha eleitoral, às vezes, abrir um hospital e fazer alguma coisa é mais interessante, né? Mais apelo, né? Flávio, do Cubo, eu vi você falando sobre o Cubo ter sido criado para tentar unir dois mundos que muitas vezes não se comunicavam, que é o das startups e o das grandes empresas. Qual é a diferença de burocracia que você vê que as startups enfrentam e que as grandes empresas enfrentam e os problemas burocráticos para estabelecer essa união entre dois mundos diferentes? Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite para participar do painel. E eu queria só pegar um gancho no que o Bruno falou sobre a questão do empreendedorismo de oportunidade e necessidade, porque eu acho que a gente tem que qualificar um pouco esse assunto. Nós temos vários tipos de empreendedorismo. E quando a gente fala de startup, a gente está falando principalmente de empreendedorismo por oportunidade, não por necessidade. E startup não é qualquer empresa. Startup, cada pessoa que você for perguntar o que é uma startup, vai dar uma definição diferente. A nossa definição do Cubo, uma startup é uma empresa que resolve o problema real, do mundo real, e cria uma solução potencial de escala. Escala é o diferencial, é o que qualifica uma startup de uma empresa que não é startup. E outra coisa também, pegando um pouquinho das palavras, uma startup ela nunca vai ser uma pequena empresa. Ela pode ser uma empresa de 2, 3 funcionários, mas ela não é pequena empresa. A cabeça do empreendedor é que ele é uma grande empresa que ainda não cresceu, até para depois ele almejar entrar no programa da Endeavor e ter toda a rede de mentores e poder crescer a empresa um pouco mais rápido. Nessa questão de burocracia também, eu acho que é importante falar. Startup, de novo, resolve o problema real, do mundo real, cria solução com potencial de escala. A startup, ela, em teoria, porque depois acho que a gente vai falar mais sobre isso, ela não é muito influenciada sobre o ambiente macroeconômico, crise política, crise fiscal, crise econômica. Não é muito influenciada, entre aspas, pela burocracia. Abrir empresa, fechar empresa. O empreendedor que está criando esse tipo de empresa, que resolve o problema real, do mundo real, e cria uma solução potencial de escala, ele passa por cima disso. O custo de fazer negócio no Brasil está na conta já. Então, para isso, o empreendedor ele não pode se importar muito. Ele simplesmente vai lá, passa por cima, faz o negócio acontecer, segue a regra do jogo, porque ele é nesse mundo, e acho que o pessoal da Endeavor preza muito por isso, é um mundo extremamente ético. Ele simplesmente segue a regra do jogo, abre a sua empresa, contrata todo mundo do jeito que tem que contratar, demite todo mundo do jeito que tem que demitir e faz crescer. Só que o que ele faz tem um risco muito grande. A startup é sinônimo de risco. Geralmente ele está desafiando o status quo, criando um novo modelo de negócio. Então o potencial de dar errado é muito alto. E numa grande empresa, para entrar na pergunta, todo o processo na grande empresa ele é feito para diminuir risco. E startup é sinônimo de risco, são dois mundos que não se conversam. Só que o que acontece? Até foi falado aqui, a velocidade do mundo está mudando de velocidade. São 3 palavras que definem uma startup: escala, velocidade e execução. As grandes empresas, elas trazem escala, elas trazem execução, elas não trazem muito velocidade. E só de colocar lado a lado uma grande empresa para trabalhar com uma startup, isso pode mudar a trajetória de uma startup, que ela conquista um grande cliente, ela tem que pensar em governança, tem que pensar em processo, e pode mudar a história daquela grande empresa, que muitas vezes ela vai entregar um novo produto, um novo serviço, muito mais rápido, numa velocidade muito maior do que ela estava acostumada até aquele momento. E como esse mundo está exigindo maior velocidade, a junção desses mundos está sendo algo extremamente positivo e é nisso que a gente trabalha todos os dias no Cubo. Gustavo, a IDEX, se eu não me engano, é a mais recente dentre essas 4 empresas aqui. E ela também foi criada para conectar startups com grandes empresas, empreendedores. O quanto que ter por trás uma empresa como a TOTUS facilita no enfrentamento da burocracia e quais são as dificuldades que você vê também para unir esses dois mundos? Legal. Bom, obrigado pelo convite. Bom dia a todos.
Ter a TOTVS por trás, eu acho que é fundamental para que isso tudo aconteça, né? O IDEXO ele foi fundado há 4 semanas atrás, teve o lançamento oficial, e a TOTVS foi a grande criadora do projeto, mas hoje ela é uma associação sem fins lucrativos, e onde a gente visa fazer inovação de uma forma diferente. Eu acho que tudo que está sendo conversado aqui hoje é interessante como que a gente realmente desperta a inovação, né? Então, a gente criar um espaço simplesmente bonitinho não é tudo. É como que a gente realmente conecta as pessoas, como que a gente faz o negócio acontecer. Então, a TOTVS hoje é a maior empresa de tecnologia, né, do Brasil. É uma empresa de 34 anos, tem linguagem própria de programação, tem muito conhecimento técnico abordado ali, e a gente tem uma capacidade de realmente ajudar essas startups. Quando a gente fala de startup, a gente está falando muito mais de empresas de tecnologia. Então, nós temos um papel aí que a gente pode ajudar muito o ecossistema a acontecer. E o nosso grande papel é realmente não só criar inovação, novas formas de se trabalhar, e não só olhar para a startup. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas esquecem, tem milhares de desenvolvedores no Brasil. Tem muita gente que é muito boa tecnicamente, mas ele não tem uma boa ideia. Só que se eu jogar um desafio na mão dele, ele vai resolver esses problemas de N formas que podem ser muito melhor do que hoje uma startup já esteja trabalhando. Então, o IDEXO ele tem como intuito captar as startups, dar uma oportunidade de conectá-los ao mercado, então tirar esse elo de burocracia, usar o conhecimento que nós temos de tecnologia, mas também dar oportunidade para desenvolvedores e pessoas que possam resolver os problemas de formas diferentes. Bruno, eu vi um vídeo seu de 2012 em que você dizia que das 100 empresas, 22 ou 27 conseguiam passar dos 2 anos, e aqui em São Paulo era um pouco melhor, então no Brasil era 22, aqui 27, ou vice-versa. O que melhorou de lá para cá e por que São Paulo o clima é mais favorável? Dá para divulgar um novo dado, já pegando o auge aí da crise, e a gente talvez não tenha muita coisa a comemorar. Já visto aqui nos últimos meses, mesmo no estado de São Paulo, a gente apresentou uma série histórica muito alta, tá, recorde, desde que a pesquisa que o Sebrae comanda é feita, de mais de 20 anos, a gente experimentou 9, 10 meses de queda consecutiva no faturamento das micro e pequenas empresas, mesmo no estado de São Paulo. Então, é possível que aquele dado que vinha sendo melhorado ano após ano, a gente já observa uma tendência de reversão e, portanto, um aumento da taxa de mortalidade de empresas, mesmo no estado de São Paulo. A boa notícia é de que parou de piorar. Nos últimos 2 meses, as pequenas empresas aqui em São Paulo já equilibraram o seu faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior e já experimentam até um pouquinho de dado positivo, de crescimento até. Agora, falamos um pouquinho aqui também de burocracia e de carga tributária. E eu queria dizer o seguinte, a gente sabe que no Brasil a carga tributária é altíssima, né? Chovendo molhado falar isso aqui. Agora, quando a gente vai olhar para o detalhe dessa carga tributária, é aí que fica pior o jogo, especialmente para os empreendedores. Estão pegando uma pesquisa que foi feita pela Organização do Comércio dos Estados Americanos, OCDE. Então, compara a carga tributária brasileira. A gente tem hoje aqui mais ou menos 35% do nosso PIB tributado em impostos. Isso é mais ou menos a mesma carga tributária dos países ricos, né? Então, se a gente for olhar, a carga tributária aqui, então, ela é compatível com a dos grandes países. Só que quando a gente vai olhar a carga tributária para as empresas e para o consumo, aí é que a coisa fica muito ruim no Brasil. Veja só, ainda nessa mesma pesquisa, né, a gente tem, enquanto os países mais ricos tributam a pessoa jurídica, as empresas, em 2,80% do PIB, as nossas pequenas empresas e as médias empresas são tributadas em 3,40%. E pior ainda, o consumo. Os grandes países, os países mais ricos, tributam em 10,60% do PIB. E aqui no Brasil, em quase 15% do PIB. Ou seja, aqui a empresa paga muito mais imposto do que as empresas que estão colocadas em países mais desenvolvidos. E pior do que pagar o imposto é não ter o retorno adequado. Porque quando vai precisar de uma estrada, a estrada não está boa. Quando vai precisar escoar a sua produção, não consegue fazer. Vai para o porto, fica lá a sua mercadoria 30, 40 dias sem conseguir sair. Então, não é só porque a gente paga muito caro, as empresas especialmente não têm um serviço diretamente proporcional. E
Até quando existem políticas que melhoram, que facilitam a abertura das empresas, a carga tributária depois se torna sufocante do mesmo jeito, né? Porque aqui em São Paulo teve o Empreenda Fácil, se eu não me engano, que diminuiu, eles anunciaram bastante isso, de 101 dias de tempo médio para abrir uma empresa para até uma semana. Mas depois a carga tributária se torna sufocante de qualquer jeito. Aqui na cidade de São Paulo, o Sebrae é parceiro dessa iniciativa da Prefeitura, como é também parceiro do Governo do Estado, para tentar diminuir esses gargalos. Mas é bem verdade que também nada adianta você facilitar a vida desse empreendedor, porque ele vai bater com a cara no muro ali quando se fala na questão dos impostos. Há uma luz no fim do túnel na questão tributária. No passado, foi aprovada uma legislação que atualizou o Simples Nacional. Hoje, boa parte das pequenas empresas escolhem essa modalidade para pagamento dos seus impostos, e essa nova legislação permite um crescimento mais natural dessas empresas, porque o grande medo do empresário era crescer, né? No Brasil, isso é uma contradição em termos, né? Empresário com medo de crescer, mas é verdade, porque quando ele crescia, ele aumentava, ele subia de faixa e aí aumentava em 3, 4 vezes a sua carga tributária. Então, o que o empresário lançava a mão? Lançava a mão aí de artifícios para não estourar esse limite de faturamento. Então, cheio de CNPJs abertos pela mãe, pelo filho, pelo sobrinho, para esse empresário não acabar rompendo aí o seu limite. Felizmente, essa legislação mudou e hoje já tem, em vez de uma escada, onde há uma ruptura de uma faixa para outra, há uma rampa um pouco mais suave que facilita esse crescimento. Aliás, Marcelo, eu tenho visto no noticiário a hesitação dos investidores internacionais em investir no Brasil, e uma das coisas que eles mais reclamam é justamente da falta de simplificação tributária. Isso dificulta o financiamento, por exemplo, já que é um dos temas aqui do nosso painel, de novas empresas, de startups? Eu acho que, por um lado, a gente tem sorte de ter hoje no mundo um excesso de liquidez de capital. Então, o Brasil continua sendo uma opção, às vezes por falta de opção, mas eu acho que mais do que a complexidade, pelo menos o que eu ouço dos fundos de venture capital que estão no Brasil, eu acho que às vezes mais do que a complexidade tributária é a insegurança jurídica, porque se a regra fosse complexa, mas ela fosse estável, você aprende, entende como é que funciona e se adapta a ela. O problema é a mudança de regra constante ao longo do jogo, porque às vezes o governo entra com alguma legislação que muda o modelo de negócio de uma empresa e você fica totalmente à mercê de uma legislação. Então, acho que, sim, a complexidade é ruim, mas mais ruim do que ela é a mudança de regra constante. Eu anotei umas frases da Rita Ramalho, essa economista portuguesa responsável por essa pesquisa do Banco Mundial, e ela diz, por exemplo, que o tempo perdido, Gustavo, com burocracia custa mais ao Brasil que impostos. E, no geral, em quase todas as áreas em que medimos, o problema não é o custo financeiro, mas o tempo. Você concorda com isso? Concordo, eu acho que isso é um dos grandes pontos aí. Um mundo cada vez mais rápido, quanto mais tempo você perde com burocracia, tem alguém fazendo o que você deveria estar realmente trabalhando. E aí eu acho que tem alguns pontos complementando aqui o acesso ao financiamento, né? Existe o capital, mas hoje está saindo, recentemente saiu uma matéria falando da desaceleração de investimentos no próprio Vale do Silício, nos outros grandes centros, porque a gente já está com uma estagnação de inovações e novas ideias, né? Então, a gente teve a grande onda da internet, que gerou um grande número de empresas, startups. A gente passou pela parte mobile, então a entrada dos smartphones, e aí criou-se uma nova onda. E agora a gente está indo para a terceira onda, né? Que a gente está falando de inteligência artificial, IoT, blockchain, enfim, a gente está entrando nesse momento. O grande ponto que eu acho assim, como que a gente tira do venture capital a só visão de retorno de risco, né? E realmente ele queira ajudar o ecossistema a funcionar, e não só olhar um retorno simples. Então, a gente está hoje criando esse ecossistema, aqui no Brasil, principalmente, é muito difícil você encontrar um ecossistema realmente que volte para o empreendedor. Ele está normalmente olhando para quanto que eu vou ter de retorno sobre isso. Então, o nosso grande ponto é como que a gente ajuda o empreendedor a quebrar essas burocracias e atingir o seu resultado.
Só complementar. Claro. Vocês fiquem à vontade sempre para complementar uns aos outros. Você citou a pesquisa Doing Business, né, que mede o empreendedorismo em vários lugares do mundo e compara a dificuldade que se tem nos diversos países, né? Para falar um pouquinho de burocracia, essa mesma pesquisa levantou a quantidade de horas que um empresário médio gasta para entender a burocracia do seu país e pagar os seus impostos. Não estamos falando de carga tributária, hein? Estamos falando só de tempo que ele perde, portanto, tirando o foco do seu negócio para ficar ligado na burocracia. Vou citar 2 países, Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, 175 horas. Né? Última pesquisa, 2016. Alguém aqui tem ideia de quanto é no Brasil? Quantas horas? 1.000 horas, mais. 2.038 horas. Né? De 190 países, o Brasil só fica à frente de 2 países, né, nesse ranking. Né? E já foi pior, porque na pesquisa anterior eram 2.600 horas. Já cortamos aí mais de 500, então já está melhorando bastante. Flávio, quais são as dificuldades que você vê de financiamento para as novas empresas, para o empreendedor? Como é que se enfrenta? Quais são as alternativas para ele conseguir ser bem-sucedido? Quando a gente fala desse mundo de startup, hoje a liquidez do mercado está liquidez alta. Você tem muito executivo de mercado que às vezes tem uma liquidez e está começando a investir como investidor anjo. A maturidade do mercado aumentou muito nesses últimos anos. Então, hoje em dia, o investidor anjo não investe mais numa ideia. Isso eu acho que não existe mais, mas investe num produto que já está no mercado, que já tem um modelo de negócio a ser testado, que já tem cliente. E Venture Capital, os fundos ativos aqui no Brasil, que são poucos, mas eles estão captando novos fundos para investir nessas empresas. A questão dos juros no Brasil é algo que atrapalha, porque você colocar vis-a-vis o investimento numa renda fixa para investimento em Venture Capital, que tem um risco enorme, é complicada essa equação. E algo que ainda está faltando no nosso mercado, que aconteceu muito pouco, são as saídas, que é o último elo do investimento. Algo que é raro acontecer, essa engrenagem toda ela girar. Você ter uma startup, uma empresa que começa a sua trajetória, recebe uma primeira rodada de investimento, de capital semente ou investidor anjo. Quando ela já tem um produto no mercado, ela começa a crescer, recebe investimento de venture capital, daí depois, se for o caso, recebe private equity. A alternativa que ela tem ou é mercado de capitais, uma vez que ela já ganha um certo corpo, ou é uma saída, uma aquisição via uma grande empresa. E até no Cubo a gente está trabalhando bastante nessa frente. A gente acredita que a saída para as startups vai vir através, pelo menos no curto, médio prazo, através de processos de aquisição. Uma vez que isso aconteça, aquele empreendedor que vendeu sua empresa, ele vai ganhar uma liquidez também, ele vai começar a investir como investimento anjo em empresas que estão em estágios mais iniciais. Quando a gente tiver esse cenário, o Brasil ele mudou de patamar, o ambiente de negócio brasileiro mudou de patamar, porque você vai ter muito mais geração de emprego, você vai ter muito mais inovação acontecendo. Talvez não aconteça aquilo que o André comentou, talvez a gente não perca aquela onda da inteligência artificial, aprendizado de máquina, que está acontecendo hoje no resto do mundo. Então é muito importante que a gente consiga azeitar todo esse processo e a gente está trabalhando arduamente para isso, independente de ambiente maior. Ano que vem a gente sabe que vai ser um ano de eleição, que vai ser um ano complicado. A gente espera que vai passar de forma natural por esse ambiente, mas a perspectiva é uma perspectiva positiva. Eu gostaria de saber o que todos vocês pensam, como a eleição vai influenciar o ano nesse mercado em que vocês atuam. Pode começar, Marcelo. Nossa, tá difícil de prever. Assim. Eu espero que a gente use essa tempestade perfeita que a gente está vivendo, né, de crise política, crise econômica, e juntando com eleições num cenário incerto, sem cavalos campeões correndo, né, tudo caminhando para ser uma das eleições mais disputadas desde 89, é o que eu tenho ouvido muito dos cientistas políticos. Eu espero que a variedade de candidatos e a extensão dessa crise abre margem para o debate real do que precisa ser feito, né? Então, mais do que ataques pessoais, que a gente consiga... Eu acho que nós, mídia e organizações de fomento ao empreendedorismo, temos um papel muito relevante em nos envolver nesses debates, em trazer, em elucidar os problemas. Então, acho que o que eu posso esperar, sendo otimista, é um debate produtivo do que precisa ser feito no país, porque está difícil prever o que vai acontecer, né?
Gustavo, é melhor para as empresas que o Estado seja menor? É uma bandeira que vocês acabam defendendo por ver o dia a dia, como isso atrapalha? Eu acho que quanto menor, acho que mais fácil fica o acesso e a conexão, né? Acho que quanto maior se perde um pouco ali. Até completando um pouquinho aqui, eu acho que o ano político que a gente está por vir vai abrir muita oportunidade para o empreendedorismo pela questão de transparência. Então, acho que isso traz muita oportunidade de novos negócios. Então, a gente aproveitar essa onda que está vindo no país também é importante para os negócios. E uma questão da burocracia, que a gente está tocando muito aqui, eu acho que na questão do governo, mas a gente esquece do outro lado da burocracia. Então, quem compram as startups hoje, elas têm uma burocracia muito grande interna. Então, quando eu vou hoje fazer uma contratação de uma startup, muitas vezes eu não consigo. Então, eu vim, antes de eu estar no IDEX, eu estava no banco, em um banco, e o banco ele tem alguns padrões lá dentro de contratação que não permite que você contrate uma startup. Então, você fala, pô, eu tenho acesso ao capital, eu tenho venture capital, você cria isso tudo, mas na hora de vender, existe uma burocracia tão grande dentro de casa que você tem que olhar os quadrantes mágicos, olhar alguns números, né, que são de padrões hoje tradicionais, não voltados para o mundo novo, que impedem, às vezes, que uma ótima startup, uma ótima ideia, ela receba o aporte, né, a contratação, para que a gente tenha a saída. Eu acho que o grande ponto da saída é porque não traciona a startup a tempo dela realmente atingir um valor. Querem acrescentar alguma coisa sobre a eleição? Eu tenho também sou muito otimista em relação ao que pode acontecer. Não por favor do poder público, muito menos dos agentes políticos, e mais pelo papel mesmo importante que o empreendedorismo tem cada vez mais no Brasil, e os candidatos atentos a esse movimento, sem dúvida nenhuma, vão ter que apresentar propostas que deem conta dessas novas demandas. Acho que um bom caminho para a gente fazer aí a separação daqueles que são amigos dos empreendedores, aqueles que vão apresentar boas propostas, daqueles que vão passar ao largo desse tema, é a gente olhar se tem candidato falando sobre crédito, né? Essa é uma agenda, um assunto, na minha visão, número 1 no país, né? Pequeno empresário tem muita dificuldade de obter crédito no Brasil. A gente tem aí inúmeras pesquisas que sustentam isso que eu estou dizendo. É legal, você está apontando os pontos para a gente ficar atento no que os candidatos vão dizer. Crédito é uma coisa, né? Mas aí não é só trololó, né? Tem que trazer uma proposta consequente, né? De como é que você destrava o mercado financeiro a ponto de você deixar de exigir 30, 40 documentos, que é hoje o que se pede para um pequeno empresário na hora que ele vai ao banco ter um crédito, né? Quais são as propostas, né? Vou dar aqui um exemplo daquilo que o Sebrae está fazendo. Aqui está o nosso presidente, o Guilherme Afif. Aqui em São Paulo, a gente fez uma parceria com o governo e, pela primeira vez, a gente oferece ao empreendedor paulista, aquele que é cliente do Sebrae, crédito a juros zero. Então, o empreendedor individual que faz os cursos do Sebrae e que, portanto, se qualifica, ele passa a ter um aval técnico do Sebrae e tem acesso a um fundo que foi constituído para tal, e passa a ter a chance de ter um empréstimo de até R$20 mil. Eu sei que não é muito, mas para quem está começando e precisa comprar um forno, precisa comprar um equipamento, já ajuda bastante. Tem 6 meses de carência para pagar e 36 meses para devolver. Se pagar em dia as suas prestações, o juro é zero. Ele devolve os mesmos R$20 mil ao final de 36 meses. Ou seja, juro negativo, porque nem a inflação a gente atualiza. Então, tem que ficar atento em relação a isso. Será que, não basta dizer que o juro é alto, que precisa ter facilidade de crédito. A questão é como fazer. Né? Ficar atento àqueles que estão propondo, se estão propondo o caminho das pedras. Como é que vai fazer? Porque de discurso vazio a gente já está cheio. Flávio. Sabe que eu gostei muito do que o Nizam falou aqui no começo também, que a gente tem que pensar na gente, tem que pensar no ambiente, não é só ficar pensando nos candidatos, então tem que ser otimista. E é nosso papel tentar influenciar como o governo, como a própria burocracia vai se comportar agora nesse novo cenário, e vamos tentar pensar o que é melhor. Tem uma coisa, quando a gente fala de startup, a gente fala de muita tecnologia.
E tem uma mudança de cabeça que é só virar uma chavinha no governo que, na minha opinião, poderia destravar tanta coisa bacana, tanto empreendedorismo, tantos novos casos. Tem uma coisa que hoje o governo ele tem uma mentalidade que ele precisa criar tudo, ele precisa dominar tudo, ele precisa ter aquele governo muito intensivo. Mas a gente está vendo experiência de fora, inclusive vários agentes de fora já vieram para cá e eu sei que eles conversaram com agentes do governo aqui ou em São Paulo ou no Brasil, onde o governo está lá para viabilizar um ambiente de negócio bom, justo, onde as regras são conhecidas, não necessariamente para criar tudo, não necessariamente para colocar lei em tudo, para colocar modo de operação em tudo. Tem uma coisa que a gente fala bastante no Cuba, é que quem vai ter sucesso não é quem cria hoje no mundo, porque como o mundo está mudando muito rápido, quem vai ter sucesso é quem orquestra. Quem orquestra pessoas, tecnologias, processos, plataformas, parceiros. Se o governo tivesse essa mentalidade, isso poderia abrir um campo enorme. Eu vou dar um exemplo que eu acho um exemplo super bacana. Zona Azul aqui em São Paulo. O governo não foi lá, fez um app de Zona Azul, ele fez uma infraestrutura e você tem um monte de empreendedor, um monte de empresa criando apps de Zona Azul em cima e ganhando com isso. Todo mundo ganha com isso, porque hoje ficou muito mais fácil. Não tem mais o cambista de Zona Azul que você precisa comprar a Zona Azul com ágil. Hoje você tem um app que você consegue parar o carro já pelo app com empreendedores criando em cima. Se o governo tivesse essa mentalidade que ele teria que simplesmente colocar as condições, fazer uma plataforma e abrir sua plataforma para que empreendedores criassem em cima, eu acho que a gente consegue colocar esse país no outro patamar. E é coisa que nós, como ambiente, como ecossistema, a gente tem que influenciar, já que a gente está nessa época de, quem sabe, renovação. Maravilha. Mandaram uma pergunta aqui para o Bruno, ele acabou de falar, deixa eu fazer uma primeiro aqui para a Marcela e para o Gustavo, e aliás, lembrando que vocês podem fazer perguntas aqui, ainda temos 15 minutos, dá tempo. Marcelo e Gustavo, eu vi ontem uma declaração do ex-presidente do Banco Central, do Gustavo Franco, em que ele estava propondo uma agenda de abertura e competitividade. Eu queria ler essa declaração, queria que vocês comentassem. O Brasil permanece a economia mais fechada do mundo, a despeito de ter dentro de casa todas as empresas multinacionais do planeta operando constrangidas para atender à satisfação do mercado interno, com alto conteúdo nacional e isoladas das cadeias internacionais de valor que criaram a globalização. Vocês sentem esse isolamento também? Eu concordo. Inclusive, a gente fez uma missão agora na Endeavor para Israel, né? Então, a gente levou conselheiros, empreendedores para Israel. E, assim, acho que Israel é o contra-exemplo disso, né? Um país que não tem mercado interno, recém-criado, cercado por inimigos, que achou no empreendedorismo e no poder do seu ecossistema de inovação esse caminho com o mundo, né? Acho que o Brasil, a gente tem um mercado interno que é grande, né? Então, não é os Estados Unidos, mas é um mercado relevante. E eu acho que a gente foi acabando ficando uma ilha mesmo, assim, uma ilha de burocracia para exportar, burocracia para importar, burocracia para fazer tudo. Então, eu concordo, acho que numa economia cada vez mais global, a gente tem falado muito aqui de velocidade de troca, velocidade de inovação, numa economia cada vez mais global, se a gente não quiser perder o trem, eu acho que é super importante a gente ter canais abertos, né, com o restante do mundo. Gustavo. Eu acredito muito também na formação. Acho que o brasileiro ele foi muito ensinado a ficar dentro dos nossos limites. E aí eu uso isso até como exemplo na faculdade. Você é pouco incentivado a criar negócios globais. Você hoje, e é isso que eu acho que é a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, trazendo um pouco como exemplo. Nos Estados Unidos é comum as pessoas criarem negócio para o mundo. E no Brasil você faz um negócio pensando em São Paulo, não é nem no Brasil inteiro. Você fala assim, eu vou criar uma startup para resolver um problema de São Paulo. E eu acho que esse medo, essa falta de acreditar que possa fazer, que é o que trava a gente dentro de casa. Então, tem um exercício que eu falo muito com as pessoas, você acredita que você pode construir um Google? Você acredita que você pode fazer uma Apple? E pouca gente acredita. Eles falam, não, isso aí aqui no Brasil não dá. Mas por que não dá, né? Eu acho que o Pripas trouxe um ponto que é muito forte de você querer. Você passa por cima dos problemas, mas você tem que acreditar. E aí vem a resiliência, vem todos os pontos que a gente está trazendo. Não, só um comentário. Sabe que isso, conversando com muita gente,
Isso parece que é cultural e veio da época de reserva de mercado, que a gente estava acostumado a criar tudo dentro de casa. Inclusive as grandes empresas aqui no Brasil, elas são muito fechadas e não sabem trabalhar com startup. E a gente está tentando mudar isso por causa dessa cultura que veio lá de trás, década de 80, começo da década de 90. O Brasil é um país que começou a se abrir há 20 e poucos anos. Então, é importante quebrar isso, porque o mercado grande que nós temos doméstico acaba sendo uma maldição, não acaba sendo uma vantagem, por conta dessa mentalidade mesmo. Eu ia até chamar atenção para o aspecto mais cultural também. Vários intelectuais descrevem esse que chamam de provincianismo mental brasileiro, né? Falta muito para a gente ainda o ímpeto de universalidade, de pertencimento ao mundo, de acompanhar as tradições e o que acontece nos outros lugares. Eu acho que isso acaba prejudicando também o terreno dos negócios. Bruno, você leu quer complementar? Não, só para complementar, e aqueles que têm essa mentalidade um pouco mais aberta acabam não encontrando um ambiente adequado e que a maioria faz? Vai para fora, né? A gente tem um brasileiro que é cofundador do Facebook, né? Do Insta. Por que esses caras não fizeram aqui? Né? Tentar responder também perguntas desse tipo ajuda a gente a enxergar a nossa situação, né? Final de semana eu até fiz um exercício, assim, puxa, e se em vez do Zuckerberg tivesse um Marquinhos que tivesse tido a ideia no Brasil de ter feito o Facebook aqui? Né? Se a gente for comparar, nos Estados Unidos demora 5 dias para registrar uma empresa, aqui 100 dias. Para falar da marca, o sujeito lá não precisa nem registrar, porque o sistema americano é um sistema que confia nas pessoas. Então, se você tem uma empresa e fez a publicidade dessa marca, a marca é sua, se você fez primeiro. Não precisa perder tempo com os INPEs, os INPIs da vida, né? Aqui, 4 anos para registrar uma marca, né? E por aí vai, né? Por isso que a gente tem não só a dificuldade de empreender, mas também a chamada fuga de cérebros, né? As nossas melhores cabeças estão indo para lá. Mas tem uma pergunta deixa eu do ler Henrique, aqui né? a pergunta que foi feita para o Bruno. Antes disso, só queria que vocês já fossem pensando, que a gente está falando em vários problemas burocráticos, de falta de financiamento, queria que vocês já fossem pensando em casos de sucesso recentes, para os quais vocês possam ter contribuído. Então, Bruno, existem leis de incentivo para iniciativas ou eventos que fomentam o empreendedorismo? Por exemplo, Lei Rouanet do empreendedorismo? A maior lei de incentivo ao empreendedorismo, está aqui o AFIF, não vai me deixar mentir, é o Simples, né? A gente tem aí, acho que essa é a maior lei que fomenta o empreendedorismo no Brasil. Muitos economistas mais ortodoxos não gostam muito, mas é mera miopia de ortodoxia de economista, porque, de fato, se não fosse o Simples Nacional, nossa situação seria bem pior do que aquela que a gente tem hoje. Agora, a gente já observa também muitas iniciativas locais de incentivo, né? Vou dar um exemplo aqui. Prefeitura de Campinas, 10 anos de isenção de IPTU para quem instalar lá uma startup segundo as regras do edital da prefeitura, né? E várias outras cidades têm adotado essas práticas de criar leis de incentivo para empreendedores, e isso deve ser dada muita publicidade. Mas estratégia também dos estados de renúncia fiscal, né? Em que alguns estados acabam não dando certo. Lá no meu Rio de Janeiro, gerou um esquema de corrupção do Sérgio Cabral, que ele oferecia renúncia fiscal, em troca, joalherias, por exemplo, acabavam lavando dinheiro no esquema dele. Mas você considera uma alternativa? Não considero. Acho que renúncia fiscal, pelo menos como hoje ela é feita no Brasil, sobretudo no imposto que é o ICMS, é o jogo do perde-perde, né? Melhor seria se a gente tivesse uma política nacional de alíquotas únicas, equilibradas, segurança jurídica para o jogo. Isso seria melhor no longo prazo para os empreendedores do que essa regra do toma lá da cá, do jogo pequeno, de curto prazo, que a gente vive hoje no Brasil. Se você ler qualquer artigo de especialista que faz aí uma leitura da nossa carga tributária, acho que a primeira coisa que esses especialistas falam seria a revisão dos nossos impostos para consumo e a uniformização dessas alíquotas para que a gente não tenha esse jogo do perde-perde. Eu esqueci de ler, a pergunta sobre leis de incentivo foi do Henrique Torres. Isso, e agora temos uma pergunta aqui do Hector, antes deles falarem dos casos de sucesso e das considerações finais, estamos caminhando aí para o final com 8 minutos.
fez uma pergunta até curiosa. Poderiam criar uma startup, pergunto para o Flávio, para a Marcela, para o Gustavo, para a diminuição da burocracia? Poderiam criar uma startup para a diminuição da alta carga tributária? Não vai faltar mercado. A gente até já tem empreendedor. Que é empreendedor, ele vai aproveitar a oportunidade, né? Não tem jeito. Então, a gente tem alguns empreendedores que já estão fazendo um baita serviço. Entre eles, a Contabilizei, é uma empresa apoiada pela Endeavor, que justamente nasceu para ajudar os empreendedores médios a entender a complexidade tributária. Então, sim, já existe empreendedores que estão operando nessa ineficiência, mas isso não quer dizer que a gente não precisa resolver o problema, né? Assim, esses empreendedores, eles solucionam, ajudam a navegar, mas o problema, a raiz do problema da burocracia, ele continua lá. Um ponto interessante assim é que o Jeff Bezos, o fundador da Amazon, ele fala que a sua ineficiência é a oportunidade dele de blockchain. Então, blockchain é uma das grandes tecnologias que hoje está sendo falada para tirar ineficiências e burocracias de processos. Então, se for fazer uma startup, pode pensar em usar o blockchain, que com certeza você vai ter sucesso. Passou outro dia o Bill Gates em fortuna, né, durante uma manhã, pelo menos durante uma tarde. Então, é um conselho razoável, né, para se ouvir. Vocês pensaram em casos de sucesso? Flávio? Caso de sucesso, acho que o próprio caso que eu contei aqui bem rápido, da Zona Azul, para mim é um caso de sucesso, onde você tem o governo como uma plataforma, e eu acredito que governos eles têm que virar plataforma para viabilizar a empreendedora criar em cima. Aqui no governo do estado também a gente teve um evento chamado PitchGov, que foi feito pela AB Startups, acho que teve apoio do Sebrae também. Ajudou a escrever o edital e participa da comissão julgadora. Que foi super bacana. Tem a segunda edição agora. Tem a segunda edição que está acontecendo agora, que teve uma startup que mudou de patamar por causa desse projeto, que é a Nama, que faz processamento de linguagem natural para atendimento. Falando bem simples, o que eles fazem é atendimento com chatbot. Você pergunta, tem o Poupa Tempo, lançou o Poupinha, onde você fala, quero renovar meu RG, me manda essa informação, manda aquela outra. Ele faz todo um atendimento automatizado que melhora a qualidade de prestação de serviço para o usuário final. O que a gente está vendo é que existem iniciativas que estão tateando aqui, tateando ali, são bacanas, mas o que eu acho que agora, para o futuro próximo, a gente mudar essa mentalidade, onde a burocracia tem que se enxergar como viabilizadora de novos negócios, é o que pode realmente colocar a gente em outro patamar. Bruno? Me permite falar um pouquinho do Sebrae, né? A gente tem, só esse ano, quase 1 milhão de empreendedores e potenciais empreendedores passarão pelo Sebrae, né? Já estamos aí com mais de 900 mil empreendedores que já passaram por nós, só no estado de São Paulo, hein, gente, né? E é evidente que dentro desse contingente de pessoas, a gente tem muitos casos de sucesso, né? Aliás, é a maioria, né? É muita gente que está se dedicando ao trabalho de empreender. Aí me vem à cabeça vários casos, por exemplo, uma menina, chama Gislaine, aliás, foi premiada pela turma lá do AFIF como a Mulher Empreendedora do Ano. Ela tinha uma dificuldade financeira muito forte, era uma cabeleireira, tinha acabado de perder o emprego, e ela percebeu e aí começava a cortar o cabelo das amigas, né, como forma de ganhar sua vida, e percebeu que a maior dificuldade qual era? Chegava na casa da amiga, era aquela confusão para lavar a cabeça da amiga antes de cortar o cabelo, né? Ia para o tanque, ia para o chuveiro, molhava as coisas, tal. E ela desenvolveu de maneira absolutamente caseira um lavatório portátil, né? Veja só, veja a ideia. Então e aí ela foi sofisticando essa ideia, hoje já colocou uma resistência nesse lavatório, água quentinha e tal. E essa mulher hoje está faturando uma baba de dinheiro, né? Cliente Sebrae, gente que procurou fazer aquilo que a gente sempre indica para os nossos clientes, para os nossos empreendedores, que é buscar inovação. Inovação é essa palavra tão mistificada no Brasil, porque a gente acha que é só para empresa grande, que é só para empresa de tecnologia, mas, na verdade, inovação pode e deve ser praticada por qualquer pessoa, por qualquer empreendedor, especialmente o pequeno. Gustavo? Eu trago, acho que um grande exemplo de sucesso é o que a TOTVS vem fazendo. A mudança do paradigma de mercado possibilita que as grandes empresas agora auxiliem o nascimento de novos negócios. Então, o que a TOTVS está fazendo? Ela abriu a sua plataforma para que outras empresas nasçam sobre elas. Então, a TOTVS é uma empresa hoje B2B, né, na sua grande parte das soluções, e ela dá oportunidade para que pessoas criem soluções sobre a plataforma da TOTVS
e entre no mercado. Então, eu consigo criar negócios, literalmente, de milhões da noite para o dia, crescendo esse ecossistema e fortalecendo. Então, acho que a grande ponta que falta é você realmente dar o empurrão nesse mercado. Então, para mim, o que a TOTVS está fazendo é um grande exemplo de sucesso. Marcelo, eu tive problema com algumas palavras que está escrito à mão aqui, não sei se eu entendi bem. Se você entendeu bem aí a ideia dessa pergunta. É uma pergunta bem profunda, né? Só para responder em 2 minutos. Mas, basicamente, o que está escrito aqui é como que essa cultura de burocracia que a gente vive acaba afetando o empreendedorismo no Brasil, como a gente pode evoluir para ser um ecossistema mais maduro, né? Assim, não sei quem fez a pergunta, se quiser me corrigir, mas, enfim. Eu acho que, sim, essa cultura do Brasil de funcionalismo público, né? Eu acho que não é só a cultura da burocracia em si, mas essa aversão a risco. Eu acho que a gente está mudando isso nos últimos 17 anos, a Endeavor está no Brasil. Quando a gente chegou aqui, a palavra empreendedorismo não estava no dicionário. Hoje você já vê várias pessoas pensando em empreender. Então, acho que essa questão cultural a gente está resolvendo. O que falta, de fato, é o ambiente para as pessoas conseguirem prosperar, né? Então, hoje o empreendedorismo já entrou em voga, já tem muita gente boa empreendendo, muita gente boa querendo empreender. O que falta é a gente mudar as regras do jogo, acabar com essa burocracia toda para deixar essas pessoas prosperarem. Claro, pode completar, e considerações finais de 20 segundos cada um, que estamos acabando. Vamos lá. Complementando o que a Marcela disse. Assim, se alguém me perguntasse, Bruno, se você tivesse o poder de escolher uma coisa só para mudar, né, em relação à burocracia, eu diria para vocês o seguinte: é a forma como o governo enxerga os empreendedores. Porque hoje é assim, o governo, por não acreditar nos empreendedores, ele inunda a nossa legislação com novas regras, novas portarias, novidades todos os dias. E esses empreendedores, por óbvio, não conseguem acompanhar a velocidade desse emaranhado burocrático. O que a gente precisa é inverter a lógica, né? O poder público precisa acreditar nesse empreendedor, né? Em vez de fazer a fiscalização a priori, ele precisa dizer o seguinte: olha, as regras são essas, estão claras, e se você se declarar cumpridor dessa legislação, tá ok, eu acredito em você. Mas, olha, eu vou fazer aqui uma amostragem, eu vou fiscalizar 5%, 10%, e se eu pegar essa turma aqui que fez um falso testemunho, que declarou que cumpria e não cumpria, aí sim eu vou aplicar todo o rigor da lei. Mas, antes de tudo, é acreditar nas pessoas. É essa chave que a gente precisa mudar no Brasil, né? Hoje o governo finge que fiscaliza e as pessoas fingem que cumprem, né? E fica esse emaranhado sem fim. Flávio, considerações finais, por favor. Sempre surge a pergunta, como que o governo pode ajudar empreendedorismo, os empreendedores? E a resposta sempre é: o governo, para ajudar, não precisa atrapalhar. E só que o governo ele pode ajudar, sim. Você pega só a cidade de São Paulo, por exemplo. Vamos dizer que o governo ele pega um aplicativo de uma startup e coloca para os cidadãos usarem. A gente já está falando de uma distribuição de milhões de pessoas. Então, essa consciência que já está acontecendo lá fora, do governo ou da burocracia, se enxergar como plataforma que viabiliza negócio, é algo que pode mudar todo o nosso ambiente mercadológico. E é algo que a gente tem a função de tentar influenciar de alguma forma. Obrigado. Marcelo, estouramos nosso tempo, mas considerações finais. Rapidinho aqui, acho que só para complementar o que o Bruno falou, concordo muito com ele. Eu acho que além dessa relação de confiança que o governo precisa ter com o empreendedor, a gente fala muito de user experience, né, no mundo de startup. A gente vê os serviços públicos não levam em consideração a experiência do usuário ali na ponta quando eles são estruturados, quando os processos são feitos. Então, acho que confiança no empreendedor e pensar, user experience mesmo, pensar na experiência dele ao usar o serviço público é fundamental. Eu acredito muito nesse ponto de realmente você adotar as startups e aí que as grandes empresas que estão hoje brotando programas de incentivo ao empreendedorismo, que ao invés de querer resolver o seu problema próprio, elas realmente fomentem o empreendedorismo e deixem isso aberto, e ao invés de ficar querendo resolver o seu próprio problema. Muito obrigado, Gustavo, Marcela, Bruno, Flávio. Esse foi o painel sobre burocracia aqui do evento da Jovem Pan, Mitos e Fatos. Foi uma honra apresentar. Um grande abraço.